Gravando! Minha cameraman deu defeito. Boa tarde, Confraria do Chiado. Hoje nós vamos fazer um sarau musical sobre as músicas daqui de São Paulo, da década de... Na verdade, década não, vai ser do ano de 1929 até 1932. E vamos comentar também sobre o que aconteceu em São Paulo. O Bruno Baronetti, que é professor de História, vai nos falar o que aconteceu nessa época também historicamente aqui em São Paulo. E vamos tocar músicas de gravadoras daqui de São Paulo e de artistas de São Paulo. É isso. Bom, nós vamos começar, né, exatamente em 1930, quando Getúlio tomou o poder, né, que teve a eleição. Enquanto isso eu vou distribuir os prospectos para as pessoas aqui, espera aí. Ó. Queria mandar um beijo para Juliana Pérez, que está assistindo. Então, Juliana, beijo! E o que você está fazendo aí que você não está aqui? Rodrigo Rocha, Adalberon Rocha também. Ó, deixa eu distribuir. Vamos fazer o seguinte. Tó, vai distribuindo vocês aí, pega um de cada um. Vamos lá. Oi. E Miguel Roman Ramos. Juliana mandou boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Juliana! Bom, teve eleição. Bruno, fala você, sobre isso. Teve as eleições, né, em as eleições de 29, né, para presidência em 1930, né, e aí a gente tem uma ruptura, né, no que nós chamamos da chamada política do café com leite, que era aquela política que vigorou, né, entre 1894 até 1930 aqui em São Paulo, né. Então o que aconteceu? Em 1929, né, porque o presidente era o Washington Luiz, né, o presidente paulista, ligado às oligarquias paulistas, né, do PRP, e ele rompe, né, com um acordo que existia desde 1890, né, com algumas rupturas aí na década de 10, com Minas Gerais e outros estados, e indica o Júlio Prestes, que tinha sido líder, né, do governo dele e também era governador de São Paulo, à presidência da República. E aí o que acontece? O acordo previa que quem deveria indicar o presidente ia ser Minas Gerais, né, através do Antônio Carlos, né, Ribeiro de Andrada, que era o governador de Minas Gerais. Diante disso, há uma ruptura nesse processo, acentuado pela crise de 1929. Então, qual o motivo, né, do Júlio Prestes ter sido indicado e não o candidato de Minas Gerais? A crise de 1929, cujo principal produto brasileiro era o café, né? Então, desde a década de 1830, fazia 100 anos que o principal produto de exportação brasileiro era o café. Então, né, diante do quadro da crise, o que acontece? O presidente Washington Luiz lança o Júlio Prestes. E aí cria-se uma outra candidatura em torno do Getúlio Vargas e do João Pessoa, que era sobrinho do Epitácio Pessoa, que havia sido presidente também, né, que era governador da Paraíba. Né? Daí que vem a famosa bandeira lá da Paraíba com o Nego. Todo mundo conhece essa história do Nego? Não. Não? Pode contar. Mas não tem coisa que ficar repetitivo, né? E aí o que acontece? Ocorrem, né, as eleições. Obviamente que pela política dos governadores, né, toda a máquina do governo federal trabalhou em torno da candidatura do Júlio Prestes, né? E por outro lado a gente teve uma candidatura do Rio Grande do Sul e da Paraíba com o apoio de Minas Gerais. Só que o Antônio Carlos ele recusa, né, cabeça de chapa, porque enfim, ele era da família Andrada, né, um dos patriarcas da independência e tal, ele não queria, ele sabia que era uma candidatura que iria perder, né, então ele não quis se lançar para ser derrotado, né, nessa campanha. Só que o que acontece? A candidatura do Getúlio, né, chamada Aliança Liberal, ela vai retomar o programa de governo dos tenentes. Então, o movimento tenentista, né, que foi um movimento militar muito importante nos anos 20, com a Coluna Prestes, com o ataque aos 18 do Forte na Copacabana, e também, né, com a política contra o Arthur Bernardes, né, o político também de Minas Gerais, que antecedeu o Washington Luiz. Então, a Aliança Liberal do Getúlio, ela vai conseguir... Qual vai ser a base de apoio e quem que o Getúlio queria pegar como eleitor? Né? Claro, as oligarquias dissidentes, né, dos estados e também a classe média, e ele estava mirando também, né, no operariado, que já começava a também poder votar, né? Porque a partir de 1891, qualquer pessoa alfabetizada, né, brasileira podia votar. Então, a gente tinha já um início de um operariado com uma mínima escolarização, né?
Então ele vai, através desse programa, né, que era um programa que visava o quê? 3 coisas, né? Diversificação econômica, incentivo à industrialização, uma campanha em torno do voto secreto, que o voto era aberto, né? E direitos trabalhistas. Então, o Getúlio, inclusive, fez um comício aqui em São Paulo, com a presença, né, de operários aqui de São Paulo, etc. Então, com pessoas dissidentes, né, que não apoiavam a candidatura do Júlio Prestes. Então ele mirou nessa classe média, né, e nesses operários e nos militares, né, nesses militares pegando esse programa desses tenentes. E aí o que acontece? Ocorrem as eleições e o Júlio Prestes ganha as eleições. Até então, tudo normal. Só que acontece, esse movimento dos tenentes, né, que buscava uma participação política maior, começa a se agitar por conta disso, por conta das políticas que o Washington Luiz faz para tentar reverter os efeitos da crise, que eles veem que são medidas temerárias do ponto de vista econômico, pegar dinheiro emprestado a juros, comprar os excedentes da produção de café, né? Então dar financiamentos a juros baixos para esses cafeicultores, né? Então uma série de medidas que são tomadas pelo Washington Luiz para tentar reverter a crise, mas para reverter a crise do ponto de vista dos cafeicultores, né? Que esses militares tenentes veem como medidas temerárias. Porque os militares sempre buscaram interferir na política brasileira, né? A grande dinâmica da República Brasileira é militares e civis se alternarem na presidência da República, né? Então os militares sempre tiveram, né, esse desejo de participar politicamente na República Brasileira. Então eles que dão um golpe que proclama a República, depois eles voltam em 30, depois eles voltam em 64, né? Então eles voltam em vários momentos. Querem voltar de novo? Quer voltar de novo, né? Não, eles não querem muito, mas tem gente clamando, tem idiotas clamando por Tem umas isso. viúvas aí que querem ele. Idiotas clamando, né? E aí esses militares ficaram muito satisfeitos com isso, né? E aí o estopim, né, para o processo revolucionário foi a morte do João Pessoa, né, que fez com que os militares se aliassem a essas elites. Porque o que acontece? Então a gente vai ser claro, os militares eles tomaram o poder algumas vezes, sempre claro com o apoio das oligarquias, né, das oligarquias civis. Eles nunca tomaram o poder sozinhos, sempre eles tinham o apoio de certas oligarquias. Em 30 eles vão ter o apoio dessas oligarquias insatisfeitas com as oligarquias paulistas, e em 64 eles vão ter também o apoio das oligarquias industriais e rurais, né, insatisfeitos com o programa das reformas de base do João Goulart. E aí eles... 30 foi briga de oligarquia. Sim, né? o povo não tem essa participação popular, né? Sim, mas a oligarquia paulista perdeu para as outras, né? Sim, e para os militares, né? O fiel da balança foram os militares. Quando os militares perderam para apoiar as oligarquias do Rio Grande do Sul, né, e de Minas Gerais, aí o governo Washington Luiz se esfacelou, né? O Góes Ponteiro e alguns líderes militares tomaram o poder e depuseram o presidente. Faltavam poucos meses para ele terminar o mandato, né? A gente até tido as eleições, mas ele sai do poder, e aí Júlio Prestes não pode assumir. E aí o que acontece? O episódio que culmina nisso é justamente a morte de João Pessoa. Então João Pessoa, né, ele era um político da Paraíba, tinha sido derrotado, né, em 1900 nas eleições, e com isso ele perdeu uma parte do controle, né, lá da Paraíba nas eleições. E aí o que acontece? O governo dele na Paraíba foi um governo modernizador, em que ele reforma lá o Porto de Cabedelo, ele faz algumas mudanças fiscais que desagradam também as oligarquias rurais ligadas ao interior, porque e aí o que começa a acontecer? Em vez deles usarem o Porto de Cabedelo e o Porto, né, da capital, eles usavam via Recife, porque os impostos eram mais baratos, e iam pelo interior, né, por rotas terrestres até chegar no interior da Paraíba. E aí acontece a famosa revolta da Princesa lá na Paraíba, né, contra o João Pessoa. E nisso tem uma família que participa da revolta, que é a família Dantas. E aí o João Dantas, né, que era um dessas pessoas ligadas a essa revolta, tem o seu escritório lá na capital, tem o seu escritório lá invadido pela polícia. E lá eles acham as famosas cartas dele com a Anaíde Beiriz, que eram cartas de amor que o João Pessoa trocava com uma amante, né? E essa amante era uma professora. E aí o que acontece? O João Pessoa fala que não ia publicar essas cartas, mas ele deixou ela lá as cartas para que todo mundo pudesse ver essas cartas, né? E aí a moça entrou em desgraça, né? A família dela expulsou lá de casa, toda aquela história, né? Nordestina e tal. E o João Dantas
já tinha desavenças políticas com João Pessoa, diante desse... Foi um crime, então, mais passional, né? Mas claro que foi explorado politicamente, né? Sim, tanto que assim, foi gravado milhões de músicas com relação ao João Pessoa. Exato. Assim, e saiu muita coisa sobre o João, assim, na época que mataram o João Pessoa. Acho que teve umas 4 ou 5 gravações, eu não lembro direito, não mesurei isso, mas teve um monte. E aí a famosa geração de 1907, gaúcha, né? O Lindolfo Collor. Oi? Que matou? Esse João Dantas, que era o inimigo político dele por conta das cartas. Por conta das cartas? Foi um crime passional. Mas o João Dantas tinha alguma coisa com a garota? Olha a fofoca. Não, o João Dantas era o amante da garota. Era o amante da garota. E no escritório dele, eles liberaram as cartas. Isso. O João Dantas era o amante da garota e o João Pessoa era quem? Ele pegava o menino também? Não. O João... Sim. Vamos lá. Só que resume, porque senão nós vamos passar a tarde. Mas essa parte foi interessante. Falou fofoca, falou revista Cláudia, todo mundo fofoca, todo mundo gosta. Mas resume, dá uma resumida. Vou dar uma resumida. Então é o seguinte, o João Pessoa, então, ele saiu para vice-presidente e deixou o governo da Paraíba. Certo. Quando ele deixou o governo da Paraíba, oligarquias inimigas a ele assumiram o controle, o governo de algumas regiões da Paraíba, né? De alguns municípios importantes da Paraíba. Inclusive, a família Dantas era uma dessas famílias importantes da Paraíba, que tinha rixa com os Pessoa. E aí o que acontece? O Dantas e Pessoa, exatamente. E aí o João Pessoa manda o chefe da polícia ir lá e invadir o escritório do João Dantas para ver se ele encontrava alguma coisa, né? Comprovar que ele é corrupto, uma série de coisas. E aí achou essas cartas. Essas cartas. Então o João Dantas, ele tinha lá a família dele e tal, o cara lá, coronel estabelecido, mas ele tinha uma amante, que era uma moça solteira, que era Naide Beiriz, uma professora jovem, né, que era amante dele. E aí o João Pessoa fez circular essas cartas. Para desmoralizar o João Dantas. Né? Para desmoralizar o João Dantas. Mais ou menos o que faz hoje em dia, entendeu? Que o Collor avisou que ia levar a filha do Lula numa... Oi. Sim, são histórias escandalosas, que mexem com o imaginário. Né? E aí o João Dantas vai e assassina o João Pessoa. Certo. E essa geração de 1907, que era a geração gaúcha, né? Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, Vargas, né? Esses caras ocupam, tratam de transformar isso num crime político, porque o João Dantas era o aliado do presidente Washington Luiz e do presidente eleito Júlio Prestes, lá na Paraíba, né? E é famoso até o discurso do Lindolfo Collor na Câmara dos Deputados no dia seguinte, que ele fala assim: presidente do Brasil, o que fizeste com o presidente da Paraíba? Mataste o presidente da Paraíba, né? Usando aquela metáfora do Caim caiu que fizeste com Abel, né? Pois é, mas não esqueça daquele avô de quem ele é também, não é flor que se cheire. Não, ninguém. Então, e aí o que acontece? E aí esses militares se aproveitam dessa situação confusa, né? E com o apoio, né, do Vargas e com o apoio dessas oligarquias, eles tomam o poder. E aí o Vargas vai estabelecer o quê? Um governo autoritário ditatorial com o apoio desses militares. E aí ele vai mudar completamente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai marginalizar essas elites paulistas, que elas estavam... Quem controlava o governo federal? As elites paulistas. Com a entrada do Vargas, né, e dos tenentes, essas elites paulistas são tiradas do governo federal. E além disso ele vai instituir uma ditadura aqui em São Paulo, colocando inclusive o João Antônio, que era um interventor. Ele cancela as eleições, o governador eleito é destituído, né, o Congresso é fechado, e ele coloca um militar pernambucano para ser governador de São Paulo, para ser interventor aqui em São Paulo. E aí começa essa briga entre as elites paulistas e o Vargas, né, que vai culminar na Revolução de 32. E a história do nego da bandeira é a seguinte: quando o presidente Washington Luiz mandou, na época mandava os telegramas, né, mandou um telegrama para todos os presidentes de estado, que era como os governadores eram chamados na época, perguntando quem é que apoia... assim, peço encarecidamente o apoio ao meu candidato, né, Júlio Prestes, que vai ser o futuro do Brasil e etc. Era um telegrama longo. O João Pessoa mandou de volta para o presidente da República um telegrama só com 4 letras. Escrito assim: nego. Só isso. Nossa, nego o apoio, né, à candidatura do Júlio Prestes. E aí quando o João Pessoa morreu, né, depois, né, no final dos anos 30, quando eles trocaram a capital para João Pessoa, e modificaram a bandeira da Paraíba, eles colocaram a palavra, né, nego na bandeira da Paraíba, que foi a resposta, né,
do João Pessoa ao Washington Luiz. Nossa, e aí a gente vai começar a escutar os discos agora e vai ver como São Paulo via essa revolução. Como os artistas de São Paulo viam a revolução. Tem algumas coisas que são legais, assim que são a favor da revolução, tem coisas que são contra a revolução. Então, assim... Porque essa revolução, quando ela acontece, né, a classe média, paulista, etc., via isso com bons olhos, com o sentido de, é uma esperança, né? Sim. E vamos conseguir tirar essas oligarquias do poder. Mas aí logo, quando vem uma ditadura tão autoritária quanto, né? Aí logo isso muda de figura. Não, e outra coisa, a gente não pode... A gente precisa ver que a gente vai falar de artistas que transitavam exatamente onde a gente está agora. Eles eram do Brás, aqui, todos os artistas eram aqui do Brás, na Celso Garcia, 3 quarteirões para frente aqui. Todos... Tá muito vento aí? Não. Tá calor. Senão a gente morre assado aqui dentro. Tudo aqui na Celso Garcia, tudo acontecia, a vida cultural de São Paulo, elite nunca produziu muita coisa, quem produz é povo, cultura é povo, elite só manda, desmanda e outras coisas. Então, aqui era um bairro operário, um bairro de imigrantes, então assim, a escória da cidade morava aqui no Brás, né? Brás, Bexiga e Barra Funda. Não, isso bem depois. Barra Funda é bem mais tarde, né, Bruno? Na verdade, a Barra Funda já era um núcleo operário, né? Mas o Brás, culturalmente, o Brás era culturalmente sim. Culturalmente o Brás era fortíssimo, tanto que assim, os filmes eram... Em termos de gravações, em termos de teatros, o Brás era como se fosse o principal bairro, né? Cultural da cidade. E as coisas aconteciam aqui, porque assim, as gravadoras, a Colômbia era no centro da cidade, era ali na Praça da República, parece que num andar bem alto, era uma gravadora que gravava aqui em São Paulo e gravava os artistas do Brás. Quem eram os artistas do Brás? Paraguaçu, que era o rei na época, e tinha uma outra gravadora que era aqui na Celso Garcia, que era a Brasilfone. E essa gravadora, depois ela foi se transformar na Artifone. O estúdio de gravação dela era na Rua da Moca. A gente nunca conseguiu descobrir o número certo que é. Seria muito interessante se fosse no lugar do meu consultório hoje, né? Não, mas era na Rua da Moca. E a fábrica, a partir de 1931, que eu dei o artigo de inauguração para vocês, antes ela era aqui na Celso Garcia, quando era Brasilfone. Quando a Artifone comprou a Brasilfone, ela foi transferida para a Rua Ípia, que é uma rua aqui a 5 quadras daqui, mais ou menos. E hoje em dia eu passei lá... O hipódromo era aqui, ó. A hipódromo é aqui. A hipódromo é aqui. A hipódromo é pra cá. Então, e a Rua Ípia é uma rua, 2 ruas para lá do hipódromo. Hoje em dia eu fui lá, a casa existe ainda, mas agora é um tatuador, grava-se corpos, em vez disso. Nenhuma dessas casas hoje está aberta. Não, mas provavelmente aquela casa deve ter sido construída na década de 40. A original de 30 deve ter sido demolida. Porque bem aquelas casas geminadinhas, diferentes, aquilo ali não comportaria uma fábrica de disco. Você vê que tem uma prensa que prensava 60 mil quilos. Isso teria que ter um chão indecente para ter um maquinário desse. Gilberto, você sabe se essas famílias elas competiam diretamente com a Casa Elétrica ou com a Odeon, por exemplo, nessa mesma época? Não, e fabricavam algumas coisas de outras? Não, elas fabricavam coisas só delas. Só dela. A Odeon era muito poderosa, a RCA Victor era muito poderosa para ligar para essas fabriquetas. Elas eram multinacionais. Mas a elétrica ficava praticamente isolada lá no sul. A elétrica acabou em 1920. Só que ele tinha uma... Eu vou falar dela também, porque depois o Leonel se transfere para São Paulo. E monta aqui a ouvidor. Monta o gravador, né? Ele monta o ouvidor. Ele já tinha antes, na época dos mecânicos, ele tinha um Fênix aqui, que ele vendia através do irmão dele, do irmão do Figner, do Gustavo, que eles tinham brigado. Tinha contratos então com... E assim, os discos gaúchos eram vendidos em São Paulo com o selo Fênix. Eu tenho vários aí, eu posso mostrar depois se vocês quiserem ver. Mas aí quando ele fale no Rio Grande do Sul, uma parte do equipamento, eu vou falar, deixa eu falar para antes, o nome do homem. Mas essas gravadoras eram importantes para fortalecer a cultura regional, sim. Musical, né? Principalmente E muitos artistas aqui em São Paulo. Sim. Que provavelmente não gravariam tanto lá. É daqui do Brás, né? Assim, todos os artistas de São Paulo que a gente conhece, a maioria é dessa região, todos. Nelson Gonçalves também era daqui do Brás.
Ó, Ângelo Manguera Laporta é um italiano rico bilionário que ele tinha vários negócios. E quando o Leonetti faliu, ele foi lá e arrematou algumas máquinas do Leonetti. As prensas, algumas máquinas de gravação do Leonetti, trouxe para São Paulo, para Celso Garcia e fundou a Brasilfone. E aí ele começou a prensar discos. Só que assim, como a Brasilfone, na verdade, eles gravaram 35 discos, muito pouco. Muito pouco. Então eu acho que na verdade ele usava mais aquilo lá de fachada. De negócios, porque ele vendia gramofones, partituras, instrumentos musicais, do que gravador em si. E aí depois acabou sendo vendido para Artifone, que a Artifone é de um outro senhor chamado... Eu tenho que falar... Italiano. Isso, Ângelo Gagliardi. E... que comprou a Artifone e a Brasilfone, e aí só ficou Artifone. Brasilfone... Não, provavelmente não. Mas vamos começar a escutar as musiquinhas. A primeira que a gente vai escutar é uma música de 1930, do Paraguaçu, que chama Legião Revolucionária, que é do José Nicolini, que é um compositor daqui de São Paulo, e foi lançado em 1930, exatamente na época que o Getúlio toma o poder. Mecânica, e depois nós vamos escutar uma... É mecânica ou já é elétrica? Não, é elétrica. Elétrica, né? 27 em diante já é elétrica. Ok. Rock Richard. Que não temem combater, nem por lema obedecer e morrer pela nação, para a glória do Brasil. O vento tão forte que pulou. Liberdade vai brilhar. Até que está sem chiado isso. Colômbia estão no chiado. Pátria amada vai beber. Filho que aquietou. Os discos da Colômbia sempre eram muito bem feitos. Eles tinham uma prensagem espetacular. Parece que tem até. Liberdade vai brilhar. Pátria amada vai viver. O otário coração. O teu filho que aqui está, pra lutar até morrer. Avante, cidadão, vamos todos trabalhar para a pátria fulgurar no concerto das nações. Para a glória do Brasil, nós iremos lutar. Liberdade vai brilhar nesse lindo céu de areia. Pátria amada vai viver, o andar no coração. São teus filhos que aqui estão, pra lutar até morrer. Uma orquestração linda, umas orquestrações maravilhosas. Muito bom, muito bom. Agora imagina uma gravação dessa era feita com um microfone, numa sala um pouquinho maior que essa. Eles ainda depois que são a mecânica elétrica, continuaram com aquela característica de tudo mais alto, né? Porque como o cone tinha que captar muito alto as coisas, senão não vibrava lá a membrana e tal, eles continuaram isso com a gravação elétrica, né?
Foi interessante, porque depois essas gravações todo mundo cantava alto, tocava alto, não tinha uma dinâmica baixa, e era tudo no alto, tudo no alto, tudo assim. Apesar que assim, não, É muito engraçado, Mas a né? partir do meio da década de 30 isso começa já um pouco. já dá uma melhorada. Começa, né? Não, Porque depois que começou a sentir não, e outra coisa, depois que apareceu o Mário Reis, Reis, todo mundo viu que dava pra cantar Mário normal. Reis, é verdade. Bom, agora eu vou botar uma que, assim, assim, essa daí é exaltando, né? Que, assim, né? Vamos trabalhar que vai dar tudo certo, aquela coisa toda. Agora, um ano depois, aí aparece um cômico que chamava Carlito de Jabuticabal, porque ele era de Jabuticabal, a única coisa que sabe que eu sei dele é isso. Mas ele adotava um apelido que chamava João Bananeri, que era um italiano. É um italiano fake, na verdade, né? E aí ele vai falar, é um disco cômico que ele fala sobre a revolução, ele vai falar em italiano macarrônico, né? Mas se vocês quiserem eu tenho a tradução, depois se vocês quiserem eu leio a tradução para vocês, tá? Não foi esta a revolução que eu sonhei. Não foi essa revolução que eu sonhei. Aqueles italianos bem assim, porco, né? Nossa. Tipo a Dona Irã, ele reinventou a Dona Irã bem antes da Dona Irã. Vamos lá. Fabuloso. O sole mio, stai pronti a te, stai pronti a te, non sei perché, ma lascia stare o sole mio proprio sossegata, vamos a parlare da rivoluzione, non fu questa rivoluzione che io sognai. Io pensavo che a gagnare la rivoluzione la gente buttava tutto il sceppo dove PRP, a giradello, do Gambusì, e la puciava acqua in cima a terra. Gli davano un tirigno di scioro in la cabeça di cada uno. La polizia che aggiudiava tanto la gente non tenia mai grillo, non tenia mai mo, non tenia mai segnale automatico. La gente piegava il portino, apriva lo scappamento, e va a fare un corso no triangolo e ninguém amicia con la gente. Né o Lucerano né o João Picador. Quando vinha la pequena bonita, la gente buttava lo sfarolo in cima a ella per spiare meglio. E non tenia grillo né ninguém per si mettere con la gente. Invece è la medesima cosa. Grillo, segnale automatico, geladeira, mo e outros animais feroz. Non fu questa rivoluzione che io sognai. Io sognai con una rivoluzione che la gente votasse o Ocito Luigi in una vetrina con un cavagnac dei fuori. Fra cada uno di noi arrancava un fiozinho fra a fare cose che non arrivano sull'imprestino e starsi la altra vetrina con una rivolta di fuori. Io sperassi che era gagnata la rivoluzione. Tutti noi deputato, senatore, vereador, presidente, segretario, ministro, eccetera, eccetera. Io sognai con una rivoluzione con cambio battuta, a dollaro a 1500 cada uno e a lira a 200 a tutti. Una macchina di fare dinero tirandolo larga da sé tra gente che ia buscare usaramo quando quisesse a fare una pezzina non alifando con 09. Banchetto popolare con le tue assate. Perù qua faroffa, tutù di feijão qua linguizia, i maccheroni qua pomarola in goppa, in tutta strassa plus e fuoco a mangiare intera riventata, tutto di metà cara. A sbomba di gasolina, invece di gasolina, tenia shop duplo e un vino grinolino per la gente a bere, 20 litri cada vez per conto del governo. Quello che nada visto, a gagnò in rivoluzione e la gente in continua barbiere d'un mese mucettigno, a raspano a carro sotto, a 200 a raspata, 7 toaglie con sapo di cinta, e a 300 4 toaglie un sapoletto di guatti. O cambio, stanno buracco. Dinero, a gente non vede mai una notte né di 5. Comidas non te, leitão non te, peru non te nada, è soppa só e mais nada. Shop, io non si lembro mai se è solido, se è liquido. Non questa in rivoluzione che io sognai, che rivoluzione mais vagabonda. Fantástico. Não é ótimo? Fantástico. Muito bom.
Eu não tinha escutado essa. Não. Muito bom, Eu não tinha ouvido, a gente pode colocar lá no YouTube 6, essa que vai ser. Essa é muito boa. Sucesso. Edna Valadares falou bacana. Vocês querem a tradução ou deu pra entender mais ou menos? Não, deu pra entender. Ó, Olha, eu voa. vou disso. O que voou? O tapete. Tapete mesmo. Não tá um vendaval, mas se a gente fechar, a gente morre. Tá muito quente. Agora eu vou botar uma musiquinha. Volte aqui, moça. Você vai ficar lá. Eu vou botar uma musiquinha, na verdade, que é um cara, ele é o Rielli. Ele grava, esse senhor, ele começou gravando mais ou menos na Casa Edson, em 1915, por aí. E ele era do interior, eu não sei, eu não pesquisei, na verdade. Foi seu amigo lá? Hã? Não é de Araraquara? Eu acho que ele, assim, ele pode ser, porque na verdade ele fez uma música chamada Saudosa Araraquara, que é a cidade onde eu morava. Por isso que eu resolvi botar também, até pra fazer uma homenagem a Araraquara. Só que assim, quando aqui ele gravava mecânico, acordeon, na época, né? Que é e na época era Giuseppe, que era o Beppe, né, na verdade. Só que aqui ele já tá como José, ele já tá brasileirado. E já está como José, e é uma música de 1929, que chama Saudosa Araraquara, um dos primeiros discos da Artifone, que na verdade é o segundo disco da Artifone. Ele é um grande acordeonista. Um grande acordeonista. Ele grande acordeonista, sim, e ele teve uma carreira extensa, bem longa. Acompanhou dupla, acompanhou muito Cinematográfica. E o filho dele é o Realinho, que toca até hoje. Toca até hoje. Toca até hoje? Tá vivo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uma observação, esses discos eles são todos elétricos, só que assim, na época ainda, vocês vão perceber que o começo de todos os discos o som é pior. Por quê? Na época ainda as pessoas escutavam muito disco em gramofone. Sim. E a hora que eles tocavam aquilo no gramofone, aquela agulha caía e detonava o começo dos discos. Então você vê que, por exemplo, depois de 10 segundinhos começa a melhorar. E assim, e o material dos discos da Artifone, por ser daqui de São Paulo, e assim, a gente tá. E São Paulo estava em guerra com o resto do Brasil, assim, o material era não era tão boa qualidade. Então tem mais chiado. Muita ardósia, né? Assim, tem mais chiado, era brita mesmo. Tem mais chiadinho, e a gravação também não era das melhores. Se você compara uma gravação da mesma época, da Odeon, da Victor, da Columbia, é diferente também. A gravação, você fala, como que você escuta um pandeirinho e aqui você não escuta, é uma coisa meio chapada. Mesmo sendo para gramofone, né? Tá? Mas esses discos já eram elétricos, mas as pessoas escutavam em gramofone. Até que mais ou menos quando a turma ainda ouvia no gramofone, você sabe? Gramofones foram fabricados. Eu tenho um gramofone de 1950. Nossa, as pessoas levavam pra praia, isso para escutar disco na praia. No interior, disco caipira, sertanejo, você escuta os que são comido, porque não tinha luz. Então o pessoal escutava isso nas fazendas, no gramofone. As grafonolas pra praia também. Sem o cone, mas tinha as grafonolas. Eu tenho grafonola e eu te mostro depois uma. Porque assim, e as pessoas levavam isso até na década de 50. Na praia. E assim, e no interior, disco sertanejo. Então você pega os discos sertanejos, normalmente são tudo detonados, porque era gramofone. E o gramofone tinha um problema, assim, escutar um disco com uma agulha, só que eles escutavam 20 discos daquela agulha. A agulha saia comendo tudo. E ainda as caixinhas de agulhas de gramofone tinha 50 milhões de agulhas na mesma caixinha. E ali não toca mais. Não.
uma coisa que eu achava muito interessante, o César também acha, nossas valsas são muito diferentes das valsas europeias. Tem uma característica bem brasileira nossas valsas. Se você escuta uma valsa de Strauss, é completamente diferente. Não tem nada a ver com o tipo de valsa, né? Essa influência erudita, sim, não tem essa influência erudita da modinha, né? Nós temos as influências nossas, né? E acaba sendo valsas muito peculiares. Bom, agora eu vou escutar uma. Eu vou escutar sozinho, porque eu já escutei 500 vezes esse disco. Eu nem lembrava que eu tinha esse disco até o dia que eu fui escutar. Porque o bom de ter uma discoteca grande é que às vezes assim você fala, você esquece. Nossa! Aí eu falo, nossa, que disco maravilhoso! Não sabe, faz 20 anos que eu não escutava o disco. E aqui acontece muito. Ainda mais na minha idade. Isso aqui é um cateretê, que é um gênero bem brasileiro, que é muito legal. Cantado pelo Pilé, que é o Manuel dos Santos, que ele já gravava no Odeon, mas nessa época ele morava aqui em São Paulo e ele começou a gravar na Artifone. A Artifone, ela lançou todos os artistas que a gente conhece, muitos famosos daqui de São Paulo. Inclusive Raul Torres gravou na Artifone. Ele começou gravando na Parlophone, depois ele gravou na Artifone, depois ele foi para o Odeon. Então assim, ele gravou muito na Artifone. Quem mais? Que eu lembro agora. Daqui a pouco eu lembro. Parece que o Benedito Lacerda, se não me engano, tem 2 discos que ele acho que veio fazer um show aqui em São Paulo e gravou com gente do Morro na Artifone. Então, assim, tem muita gente que gravou nessa gravadora. Pescuma também? Pescuma gravava. Não, Pescuma era de São Paulo. Depois eu vou fazer a maldade do Pescuma. Na época da Revolução. Que o pessoal falava dele aqui em São Paulo. Que mais? Eu estava falando que eu esqueci. Agora perdi. O Pilé. O Manuel dos Santos, ele começou a gravar na Artifone. E assim, depois ele simplesmente desapareceu. Ele gravou na Colômbia, ele saiu do Odeon, ele gravava na Colômbia, e depois gravou na Artifone e desapareceu, ninguém sabe. E eu não consegui achar nada, porque ele tem um nome muito comum, Manuel dos Santos. Tem 500 mil Manuel dos Santos. Com certeza. Nas outras gravadoras, com certeza, também tinha Manuel dos Santos. Então assim, eu tentei botar na internet, tinha assim, 300 mil. Eu falei, não vou ver quem é. E mesmo no Moreira Salles não tem informação, o Cravo Albim também não tem. Teve algum artista assim, Gilberto, top dessa gravadora dessa época? Por exemplo, Roberto Carlos? Não, nessa época não. Todos eram regionais. Assim, regionais, assim, vendiam da mesma maneira, cada um vendia. O top aqui em São Paulo era Paraguaçu. Paraguaçu, quando gravou Bem Te Vi, em 1929, ele vendeu 30 mil cópias num disco. Imagina isso. Um número considerável. Quem tinha vendido vendeu depois, em 1930, 30 mil cópias. Estourou a banca foi a Carmen. Contar aí. E assim, ela virou a rainha da Victor quando ela vendeu 30 mil. Mas aqui em Paraguaçu já vendia isso aqui em São Paulo. E fez sucesso nacionalmente também. Bom, vamos escutar. A música chama-se Tudo Passa. O autor é Bertolino Alma. Bertolino Alma, na verdade, é o Alberto Marino, que é um maestro famoso daqui de São Paulo. Em 1917 ele compôs uma valsa famosíssima que chama Rapaziada do Brás. Só que ele assinava como Bertolino Alma, que é um anagrama. Algumas ele assinava como Amarino, às vezes assinava como Alberto Marino ou Bertolino Alma. E ele era o diretor artístico e orquestrador da Artifone. Entendeu? E essa música é dele, que é um cateretê, cantado pelo Pilé, acompanhado pelo Jazz Artifone. Disseram que voltei americanizado já na época, né? Cateretê é uma delícia, né? Você pergunta por que é que eu me gostei, olhando desde um quarto, como quem me ajudar. Você não pode esquecer o meu pequeno, você não sabe o meu sofrer.
tocando em cima do violão, de repente uma orquestra com swing. Legal. Você botar um bombardinho. Você tem uma ideia assim? Mas ele é pioneiro da Odeon, ele não tem um disco da Odeon, ele é o 10x10. Ou seja, início da gravação elétrica, já estava gravando. Então você começa as coisas não são ensinadas em escola de música, né? Criança ensinada primeiro aquela da escola de música. É, né? Porque não dá pra entender muito bem. Não dá pra entender tudo. Eu canto ela inteira, assim, de cabeça não lembro. Adilson Santos. Vindo, Adilson. A gente não conseguiu botar na confraria, Adilson, porque não sei o que aconteceu no celular da Bianca. Ah, não tá na confraria? Não, tá no meu. Vocês não conseguem. Vocês querem tentar compartilhar vocês, do celular de vocês, o vídeo? Não, Na não. confraria? Não consegue? É que Aqui eu não tô sem consegui. aplicativo do Facebook. Eu tô sem, Ah, meu sem Deus. espaço. Bom, agora é o seguinte. Adilson, compartilha. Vou ver se fala para eles compartilhar, né? Então eu compartilho. Adilson, se você estiver ouvindo, por favor, nos ajude a compartilhar o vídeo na confraria do Chiador. Obrigada. Quietinho, Como falando eu vou nada. fazer um Eu negócio. recebi uma pergunta aqui. Olá, não sei nem quem é o número. Quem tá no comando da transmissão aí? Ih! E ó lá. É o DDD 17. 17 é o Adilson. Tem críticas? Será que é ele? É, a 17? Ele mudou o número então? Não sei. 17 o que é. A... Reclamou? Não. A Bianca, né? A Bianca Maria. Cinegrafista. É o Profissional. seguinte, eu assim, o Bruno e eu, nós vamos fazer em janeiro uma coisa no Sesc, né? E a gente estava fazendo sobre as gravadoras paulistas, as coisas de São Paulo. Quando vai ser? 23 23 e 24 de janeiro, Em qual Sesc? ali no Fé Comércio. Que legal. Centro de Pesquisa e Informação. É. E aí o que a gente fez? Aí a gente começou a fazer. Só que nessa semana eu falei, escuta aqui, eu vou fazer um negócio, assim, vou fazer um pocket do que vai ser no outro. Eu falei, não, vou fazer tudo diferente. O desespero dele. Não, A gente já fez tudo certinho, mas Já não, vai fez- ser tudo diferente. vai ser tudo diferente por quê? Porque eu falei assim, eu não gosto eu tenho problema de repetir coisa. Eu não suporto repetição. E eu falei assim, escuta aqui, eu vou fazer aí a gente ia tocar disco Imperador, que é mecânico, ia tocar disco Fênix. Eu falei, mas história disso eu vou fazer lá. Então assim, eu quero tocar os discos Artifone, por exemplo, e os meus discos Artifone são muito raros. Disco Artifone é disco raro. E assim, eu vou tocar umas cantoras que nunca ninguém ouviu e cantores que nunca ninguém ouviu. Por exemplo, alguém conheceu o Pilé? Ninguém nunca ouviu falar do Pilé. Só eu. Mas ele gravou bastante disso. Gravou bastante. Então, mas assim. Então, assim, e aí resolvi botar os discos mais Artifone, na verdade, que tenha cantores que ninguém conhece, para todo mundo escutar cantores diferentes. Inclusive, tem uma cantora que vai tocar aí que eu quero ver se você descobre. KKK Adilson. Não, pô. É, Manda um abraço pra ele. compartilha, Eu não, mandar Adilson. abraço para Adilson. Abraço, Ó, agora a gente Adilson. vai escutar uma. É canja? É canja. Do Nabor. Que é do Nabor Pires de Camargo, que é um compositor de... Que cidade Ele tá é, na portaria Bruno do Correndo? Em Indaiatuba. Indaiatuba. Indaiatuba, tá vendo? Eu peço pra pessoa ver e depois eu lembro. Nabor Pires de Camargo? É, Nabor Pires. Ele tem um prêmio. em homenagem a Não, ele. e é um compositor muito importante daqui de São Paulo. Muito importante. Tanto que assim, a última música que a gente vai tocar vai ser ele na clarineta. Porque ele inclusive foi um músico muito importante Ele aqui em São inventou o Paulo. método de ensino de clarinete. É, Olha ele, só, e, assim, muito bom. não, ele tocava no Municipal daqui de São Paulo também.
E além de Até hoje é vendido esse método. Até hoje eu... E assim, além de tocar música popular, ele também tocava erudito e tocava no municipal. E assim, e morreu há pouco tempo, acho que foi em 2002, se não me engano. E tem um prêmio lá em Indaiatuba, todo ano, um prêmio Nabor Pires de Camargo, que é para jovens instrumentistas incentivando a música instrumental. Importante isso, né? Exclusivamente música instrumental. Importante. E ele compôs o hino de Indaiatuba também. Olha só. Então, Assim, ou seja, é um músico muito importante. E essa aqui é uma marchinha do Nabor Pires de Camargo, no jazz artifone também, cantado pelo Odete Pires. Odete Pires. O vento está jogando lá dentro. Quando tu passas na calçada, meu bem, com teu passinho me fico longo, apaixonada, ai, ai, quero logo me casar. E arrasta, mineirinho, meu bem, mineirinho, canta para nós, meu amor. Sincero, meu benzinho, não é? Seja do jeito que for, se você gostar de mim, não faça obrigação. Eu também gosto de ti, de todo o meu coração. Se você gostar de mim, não faça obrigação. Eu também gosto Mas você pode ver que ela tem uns ecos muito interessantes. Desde que ela tá nascendo, mas também já tem uma jinguinha que a Carmen já fazia também. 29. Mas a interpretação de cantora da cidade. Dessa época. Os maestros da aula. Mas ela já tem uma ligeirice. Mas soprano. Mas é mais. Então, mas a gente já, o Deus gravou na Artifone e na Ouvidor. Olha lá. Se você gostar de mim, não faça obrigação. Eu também gosto de ti, de todo o meu coração. Se você gostar de mim, não faça obrigação. Eu também gosto de ti, de todo o meu coração. Adorei. Muito melhor que o Odete Amaral, né? César, tem uma faca imensa lá. Não, não traga o suco, traga a faca. Se você gostar de mim, não faz mais que obrigação. Eu também gosto de ti, de todo o meu coração. Se você gostar de mim, não faz mais que obrigação. Eu também gosto de ti, de todo o meu coração. Fofa, né? Malandrinha. Vamos combinar. Mas é uma típica marchinha, que tinha que ter um estribilho fácil. Tá voando aí. Ah, vai voar direto. É, ela já decorou a música, ele já decorou. A melodiazinha. Tem um atraso dele. E você? Ah, você tá bem com a transmissão? Não, tá enquanto. Liga. A música Ó, chama É Canja, né? É Demais. canja. Ó, seguinte, agora nós vamos tocar uma valsa que chama Os Três Beijos. Emoção. Eu só vou. Sem emoção, por favor. É... Orquestra de danças. Artifone. Orquestra de dança Artifone. Eu só vou falar o que a Camila fala no livro dela. Ela fala que Os Três Beijos foi gravado pela Orquestra de Dança Artifone. Possui uma introdução triunfal, seguida de uma melodia leve, delicada e até agradável. Dá pra desligar? Você tá vendo a face dele, Rosana? Ao fim da segunda parte, os músicos voltam à introdução, mas o trecho seguinte é preenchido por tons graves e Aqui, ó, perdeu o sombrios. cidadão. Professor Dona Escolástico que é fogo. Aliás, a próxima vez eu vou trazer régua. Eu vou dar uma reguada. Apagador. Não, apagador. Tá com apagador.
aconteceu, né? E toda a preparação servia para uma curta e curiosa intervenção de Ubirajara. Então, assim, na verdade... Vicente Felicetto, né? É Vicente Felicetto o nome dele. Ele tinha esse pseudônimo. Na verdade, muita gente usava pseudônimo na onda época. do Paraguaçu, né? Na onda do Paraguaçu. Porque na verdade, Esses assim... nomes indígenas, né? Rock Richard. Porque eles eram italianos, né? Então, assim... E cantar música brasileira, e assim, e era mal visto também pela sociedade ser cantor. Essa é a grande verdade, que na verdade todo mundo botava um pseudônimo, porque ninguém queria, né? Até hoje, Roberto, quando você fala assim, eu canto, que você trabalha no quê? Não, mas eu sou músico, tá? E você trabalha no quê? Sabe? Não, mas tem um negócio também, mas na questão do Paraguaçu, pelo menos que a neta dele conta, que ele também não queria ser associado à música italiana. Sim. Porque se ele falasse, eu canto Rock Richard, vamos pensar, vai cantar Tarantelas. Tarantelas. Não, ele era chamado italianinho do Braga. Ele odiava. Ele odiava. Tem que ser Paraguaçu, pra falar que canta música brasileira. Ele usou o nome indígena, né? Como Ubirajara. O próprio Marcelo Tupinambá, né? É mesmo. Sim. Não, mas o Tupinambá foi outra história. O Tupinambá é outra história, porque o Tupinambá... Mas ele não chamava o Tupinambá. Não, era Fernando Lobo. Fernando Lobo. Mas o dele é outra história. Ele tinha, não sei, ele acho que era professor. E aí quando descobriram, falaram assim, olha, se você continuar usando o seu nome, compondo música, você está fora da escola. Aí inventou o Tupinambá para não perder emprego. Sim, mas essa onda de usar nomes indígenas, né? Sim. Era uma maneira até de afirmação na época, de uma brasilidade, que a gente acabou perdendo, né? Sim, que vinha desde do romantismo lá do José de Alencar, né? Do índio e tal, tinha aquelas coisinhas. Então vamos escutar os 3 beijos de introdução. Baixo, só eu tinha batido isso aqui. Tá assustada com o chiado? Eu não estou tão chiado, não. Ela falou que era triste, porque é só 3 beijos. Mas você é safada, né? Não, é por isso, não acabou. Mas você queria quantos? Milhões de beijos? Gostaram? O tio César gostou. O Ubirajara gravou muito pouco, na verdade ele gravou na Colômbia também, que eles eram de São Paulo, nunca saíram daqui.
Ele gravou no Artfone só, e depois também desapareceu. Agora a gente vai escutar um choro. Quem coleciona 78 conhece, que é do Pet, né? Domingo Pet. E ele tocava saxofone. Vô do Toquinho? Não sei se ele era vô do Toquinho, é uma coisa que ele deveria pesquisar, porque na verdade o Toquinho também é Pet, né? E às vezes a gente falha nessas coisas, a gente às vezes não se toca. O sobrenome, né? E assim, mas ele gravou muito também, inclusive ele gravou até a década de 50, coisa assim, disco do Odeon. Gravou bastante. Só que começou aqui na Artfone, então a gente vai escutar um choro e depois a gente vai entrar na parte revolucionária de novo. É Beleza, né? Ele toca no estilo do Ratinho, né? É, Ratinho, tava pensando aqui. Como é que a gente vai saber quem tá tocando? O Pet também tem um método para clarinete. Nossa. Ah, é? Você toca clarinete? Não. É grande violão. Bom, eu vou ter que começar a pular disco já, né? Pra variar, né? Porque eu sempre ponho Um violão de 7 cordas, né? Com violão de 7 cordas. Fazia a função de 7 cordas. Não sei se Fabuloso. Quem será esse paulistão aí, né? Eu vou pular o Realeza, porque é um solo de harmônica, que é sanfona também, mas assim, porque na verdade é o Ângelo Reale, eu botei só por causa do Ângelo Reale, mas não vai dar tempo, porque senão... E agora a gente vai pular para a Revolução de novo, porque aí São Paulo, revoltadíssimo com o seu Getúlio Vargas, né? O que ela fez? Se revoltou, né? Se revoltou, e aí... Vai? Vamos falar rapidamente. Então, São Paulo, né, que estava fora do poder central, né, vai se revoltar contra as tropas, contra o governo federal, né, em 32. Né. Então, são vários debates, né, sobre a intenção, né, do chamado movimento constitucionalista, né, que ganha esse nome, por conta que o mote para conseguir o apoio, né, popular para a Revolução, que em 30, quando o Washington Luiz cai, a população de São Paulo aplaude o Vargas, né? Uma parte da população paulista, o povo da cidade de São Paulo aplaude o Vargas. Em 32 a coisa muda, né? E claro, a opinião pública, né? Os principais jornais, né? As rádios, etc., vinha numa campanha
durante todo o ano de 31, né, contra o Getúlio. Porque o que acontece? Essas elites achavam que o Getúlio vinha, tomava o poder, tiraria, né, o Washington Luiz e depois convocaria eleições e faria uma democracia e etc. E a coisa não acontece. Uhum. E somado alguns protestos, né, inclusive teve um protesto contra o jornal, em que morrem 4 estudantes, né, que é o famoso MMDC, né, que foi um mote utilizado pelos jornais, depois por toda a imprensa, né, e por essas elites lá, para conseguir o apoio popular. Que é o Martins Miragaia, Drauzio Camargo, né, o movimento MMDC. E aí o que acontece? Em 9 de julho, né, de 32, São Paulo eclodiu uma revolução, achando que teria o apoio de outros estados e etc. E aí, ao final de 3 meses de luta, São Paulo é derrotado, né? Dentro desse debate tinha um movimento que queria derrubar o Vargas, tinha outro movimento que queria, né, pressionar por uma Constituição, e tinha um terceiro movimento separatista, né, dentro do movimento paulista. É famosa também a Legião Negra, já ouviram falar? Não. Foi um destacamento, né, só de negros que participaram da Revolução de 32, né, que participaram como voluntários, né. Teve um grande número de voluntários em São Paulo, e essa Legião Negra era um batalhão, né, só de negros. E que, inclusive, quando eles chegaram em Piracicaba, eles chegaram tocando samba. E o líder das tropas revolucionárias mandou prender o comandante da Legião Negra, o Sr. Januário Pinto, né, ele é pai do Sr. Rafael Pinto, que é um cara importante do movimento negro brasileiro, né, foi um dos fundadores do MNU e etc. Porque ele chegou lá tocando samba, em vez de estar marchando ao som das marchas patrióticas. Chegou na cidade com a galera tocando samba. Que legal. Tem uma... Como chama? Tem uma música do Raul Torres. A moda da Revolução? Isso, Revolução, a moda da Revolução de 32. Não, mas assim, cita esse batalhão negro. Sim. Na música. Então, mas assim, foram feitas milhões de músicas sobre a Revolução de 32. Quem era o locutor oficial que transmitia as ordens era o Pescuma. Não, era o César Ladeira. César Ladeira, isso. O Pescuma era o cantor. Era o cantor. O César Ladeira era o cantor oficial da Revolução. O cantor oficial era o Pescuma e o César Ladeira era o locutor. O locutor. E as más línguas de São Paulo também, que já existiam, falavam que os dois, enquanto ficavam no conforto da sua rádio, mandavam os jovens à morte. Eles ficavam lá incitando a população à luta, mas eles não saíam de lá do estúdio da rádio, entendeu? Tanto que o César Ladeira acabou a Revolução e se transferiu para o Rio e foi um dos maiores radialistas que a gente conheceu. Só que foram feitas músicas aqui em São Paulo para exortar as pessoas à luta. A gente vai trocar essas músicas agora. Tá? O famoso Ouro para o Bem de São Paulo, né? Ó, essa música que a gente vai tocar, que chama A São Paulo, olha quem compôs. Francisco Mignone e Fagundes Varela. Só geniais. Sabe assim? Ou seja, não eram qualquer pessoa. Assim, todos os paulistas vão muito engajados. Toda a qualidade paulista apoiou a Revolução, claro. Sim. Vamos lá. E fora de São Paulo é conhecido como Guerra Paulista, né? Mignone compôs no erudito. Sim. Mas popular também. Popular também. Tem militares patrióticos. Oh
Paulo. Essa é a São Paulo. O outro lado, na verdade... Frente Paulistas? Hã? Outro lado é Não, o outro lado é um hino comemorativo da Força Policial, da Força Pública de São Paulo, que era como era chamada polícia. A polícia. Eu vou pular isso porque senão não vai dar tempo de tudo, que tem muita coisa. O cantor era o Victor Abruzino. Victor Abruzini, é esse que acabou de cantar. Né? O Victor Abruzini, na verdade, assim, a gente não conhece quem é, eu não sei quem é, e que eu saiba, acho que só gravou essa música, eu pesquisei, acho que só foi essa música. Então, assim, deve ter sido assim, bem operístico a maneira que ele canta. Esse é um cantor lírico, né? Coisa assim. Bom, agora a gente vai escutar Para Frente Paulistas, que é uma música feita por um sargento da Força Pública Paulista, que é o João Pedroso, e quem canta é o Pescuma. Genial. O Adilson mandou uma mensagem falando que ele conhece o Pilé. Conhece o Pilé? Ele conhece o Pilé, mas sabe tudo sobre o Pilé. Então fala pra ele que eu quero uma biografia completa na hora que terminar o sarau, que eu quero vir lá. Eu faço publicar dele. Assim com o Pilé, né? Um desses cantores que faziam esse tipo de música não eram perseguidos, né? O Pescuma sem vantagem. O Pescuma teve uma carreira mais ligada a São Paulo também. Ele não saiu muito daqui. Mas gravou bastante. Gravou bastante esporadicamente. Gravou bastante carnaval. Mas ele gravou muito esporadicamente. Nunca chegou a gravar. Você é um grande cantor. Olha sim, você está sendo mal. Então, assim, um sucesso. Tem alguns discos dele, os carnavalescos. Esses são 3 só, aqueles são no ar. Janela de Oliveira. Não falsa, Invocado. E aí, a construção dos bandeirantes. Você acha que o cabeça também é assim, Ele canta rápido, né? Tem uma edição boa. acelerado. Tem uma edição muito boa, também. Ele trabalhou, né? Então você vai construindo essa história dos bandeirantes em São Paulo. Heróis. Eles estavam passando de assassinos a heróis nessa época. Fala muito do Pescuma. E eles foram juntos para Buenos Aires. Eu sei, eu vi isso. Eles contaram o rápido. Eles estavam mesmo. O André está aqui também. É bom mesmo, esse vendaval todo mundo não está sendo no lugar. Eu se eu fosse você, eu usava, Roberto. Ixi, mandou aqui. É porque isso vai acabar. Em 78, às vezes tinha essas coisas. No final você vê que a orquestra dá uma acelerada, porque tinha justamente o tempo da faixa. E eles tinham que dar uma acelerada. Então é muito comum você ver isso. Tem um disco da Carmen que chama Etc. E no final ela fala entre dentes, encerra a gente. Porque a negrada tava louca no estúdio tocando. E de repente ela viu que estava acabando o espaço do disco e ela fala entre dentes. E ficou gravado isso. Nossa, entre dentes. Entre dentes? É assim, encerra a gente, sabe? Aquela coisa assim, encerra a gente, sabe? Assim, e a negada tocando louca lá e ela empolgou e foi. Esse que acabou de tocar é o hino marcha, mas não devia ser hino embolada?
É um hino mais... Agora é a do Zequinha, né? É a marcha patriótica. Eu esqueci. Que é instrumental, né? Eu vou tocar uma música instrumental, na verdade, porque é do Zequinha de Abreu. E a gente não podia falar de São Paulo sem falar do Zequinha de Abreu. Como o Zequinha, as primeiras valsas dele foram gravadas em 1932 na Colômbia, que foi Branca, Tico Tico no Fubá, foi gravado pela Orquestra Colômbia já em 32. Eu achei melhor deixar isso para uma outra coisa, que um dia que eu vou fazer algumas coisas, porque São Paulo tem tanta coisa que não dá para fazer tudo, entendeu? Então você tem que pegar um pouquinho e fazer aquele pouquinho, porque senão você não vai fazer nada, né? Vou tocar a minha música de cada um. E assim, e o Zequinha, ele estoura mais mesmo a partir de 32, quando 31, 32, quando a Orquestra Colômbia grava Tico Tico no Fubá e Branca. Aí vira aquele negócio. Mas essa aqui é uma música que ele fez para a Revolução. Essa de prova do livro, né? Cidade Maravilhosa? Eu falo exatamente o comecinho, né? Mas lembrou as músicas. Maravilhoso. Parece disso, né? E é antes, né? Não, Cidade Maravilhosa depois. Essa aí é antes. Essa aí é antes. Cidade Maravilhosa. Tem influência Cidade Maravilhosa nessa música aí. Com certeza sugaram. Sugaram. É assim, é uma música de São Paulo, né? É muito igual. Sugaram. É uma música de São Paulo, o cara pegou e falou, vamos fazer. Cidade Maravilhosa foi 35, 36. É bem depois. Então eles copiaram. Quem não é só esse tem essa super filho? Quem é filho? Teve 5 notas. Em vez de marcha, colocaram Eu freio. sabia que essa música falava de São Paulo, na verdade. Cidade Maravilhosa é São Paulo. Eu acho melhor você não ir no Rio, porque eles te lincham lá. Te levam pro morro e fazem um micro-ondas com você. Se esse vídeo estiver gravado for pra alta, não. Vai voltar pra baixo. Você vai ver amanhã a Globo cortando todos os seus áudios lá, não vai ver. Você sai da novela amanhã. Você sai da novela amanhã. Caso vocês não saibam, a voz que canta nas rádios, na novela das 6, é o Roberto. Na hora que liga o rádio é ele que canta. E uma música foi ele que forneceu, que é o Canto das Neves. Saudade do Sertão. Se não fosse o Gilberto, não teríamos gravado. Mas meu amigo é famoso, ele canta no rádio na vida. Tem vários anos iguais, né? Igualzinho, né? Você tá muito na cara, né? Imagina, mas se você for ver, eles plagiavam tudo. Eu lembro que assim... Nem quem é músico que a gente sabe. Não, os Estados Unidos, mas as músicas americanas também, você souber, tudo plástico. Sim, vários. Vários. E o João de Barro também, uma época era profícuo, mas então ele copiava bastante. Eu lembro que quando o Grande da Lua foi fazer um show nos Estados Unidos, logo no início, e ele estava assistindo uma transmissão e eles falaram que ia cantar uma música e ele aqui no Brasil, essa não, pelo amor de Deus, porque era uma plágio de outro. De uma música americana. Só que o pessoal tocou e ninguém percebeu também. Tem muito dessa. Se você muda às vezes o ritmo, ninguém percebe. É verdade. O Jobim também fazia muito isso. Sim, o Tinhorão disse que o Jobim copiava tudo. O Tinhorão diz tudo. Eu tenho minhas dúvidas, mas todo mundo copia um pouco de outro. Você tem inspiração. Influência. Não existe gente sem influência. A não ser que você vive isolado. Pessoal resolve Mas de determinada maneira, uma linha também, né? Resolve também, né? Dá pra copiar tudo. É. Qual que é essa agora? Bom, agora nós vamos escutar. Seu Getúlio foi o vencedor. Seu Getúlio foi o vencedor. É uma marchinha Você pega pra mim? com o Victor Lázaro. Entendeu? Que também gravou, só que já é esse aqui é um disco ouvidor, não é um disco artfone. Água ou suco? Água. Certo? Vamos lá.
Influência do jazz, né, cara? Nessas orquestras. Sim, nessa época já tinha bastante, né? Tá com frio, cara. Tem um violão aí na cara. Tem outro, será? É possível. É o Jacobino, né? Esse violão. Não, o Jacobino já tinha morrido. Já em 28. Pode ser o Rogério Guimarães. Não, mas eu não queria isso em São Paulo. Eu não sabia em São Paulo. O Rogério Guimarães era paulista. Mas ele gravava aqui, ele estava no do canhoto. Nossa, ele era de São Paulo. Ele estava no Sim, podia ser. Aconteceu Petit, tinha um monte de São Paulo, tinha um monte de violonistas famosos em São Paulo. Será que era uma Samir? Tem que começar com 14 quilos. Eles não tinham muito valor de percussão, né? Não tem muita percussão, né? Se tivesse percussão, ia abafar um monte de coisa, um monte de instrumento. Lado. Na verdade, a percussão é surda. A percussão só atrapalha. Não fala isso não, já falou lá, já falou na voz de percussão. É porque quando você tocar violãozinho, ele tem uma voz curta, entendeu? Não, ele tem uma voz muito pequena, então ele só toca com o violãozinho, não puser percussão, ninguém escuta ele. Exatamente. Vou botar uma bavula pra você ver que beleza que é aqui. Agora chama a Juliana. Ela tá aí? Juliana! Samba vai tirar fogo de prosa? É. Agora nós vamos escutar, assim, eu não sei, a música caipira, na verdade, começou aqui em São Paulo. Cornélio Pires, em 1929, indo na Colômbia, tendo que pagar para gravar, porque a Colômbia não queria gravar a música caipira. Achou que não ia vender nada. E então ele foi o primeiro produtor independente do Brasil, Cornélio Pires. Então, e ele chegou em São Paulo, foi na Byton, que era ali atrás, na Avenida do Estado. E eles não queriam gravar, e aí pediram uma fortuna pro Cornélio para gravar. E aí o Cornélio foi num amigo dele que tinha grana, o amigo deu. Ele chegou lá, foi na banca. Não, ele foi em vários. Ele pediu emprestado para banco, para amigo, ele uma grana. A história que eu sei é que ele fez um crowdfunding na época. Como? Crowdfunding. Essas. Que tem vai pegando um pouquinho de cada um. Famosa vaquinha. Não, é porque é uma mania de pobre brasileiro falar tudo em inglês. Nós temos palavra para isso. Vaquinha. É igual. Nós temos um nome, tigela. Para de ser americanizado. Fantástico. Mania de ser americano. Mas ele fez cafona. uma vaquinha. Financiamento colaborativo. Financiamento colaborativo. Então, e aí ele chegou lá e aí também ele chegou abafando na banca, né? Que ele chegou pro Byton e falou assim, o Byton falou assim, então eu vou querer gravar 5 discos. Ele falou, então você vai querer o quê? 1.000 de cada um? Não, 5.000 de cada um. O cara regalou desse tamanho. Né? Você tem grana pra isso? Não, tinha.
Ele tinha Mas conseguido. o cara também cobrou um valor altíssimo Pra ele não pra não fazer, né? Pra ele não fazer. Só que aí, mas Cornélio era, assim, era espertíssimo já. E assim, o que ele fez? Ele pegava, ele tinha um carro, ele botava os discos dentro do carro. Só que aí ele também, assim, assim, já que o Barrington fez tanta frescureba com ele, ele falou: vocês não vão vender meus discos vão ser exclusivos. Tem um rótulo saiu o rótulo especial. vermelho e tudo mais, uma numeração exclusiva. Eu só quero que vocês prensem e gravem. Ponto final. Acabou. E ele vendeu tudo. E aí o que ele fazia? Ele botava, enchia o carro de disco e saía para o interior. Quando ele chegava, por exemplo, ele saía daqui de São Paulo e ia fazendo as cidades. Quando ele chegava, por exemplo, em Jaú, ele já ligava uma coisa e falava assim: me manda mais 5.000 que já acabou. O Barrington ficava arrancando os cabelos de ódio aqui, porque na verdade, né, assim, matou a galinha dos ovos de ouro antes. Só que aí as outras gravadoras, vendo o filão que estava sendo aberto até então, né, começou. Então o que a Victor fez? Ela pegou, a Victor tinha uma filial de gravação aqui em São Paulo, que era aqui no Largo da Concórdia, inclusive. Ela foi até Piracicaba gravar a turma do Cornélio Pires lá em Piracicaba. Ela levou um estúdio móvel lá para gravar e gravou numa Piracicaba ou Sorocaba foi? Acho que Sorocaba. Qual era a dupla? Olegário. Sorocabinha. O Olegário. Não foi o Olegário e o Mariano. Olegário, a turma do Olegário. Não lembro o nome agora. Espera aí que eu já vejo já. Eu tenho... Acho que o vento agora já tá assim. Hã? Tá muito vento, né? Muito vento? Quer que eu faça um pouquinho? Não, eu acho que tem Não, um canal. Exato. Se fechar lá, eu acho que só o daqui já... Boa. Né? Era Piracicaba mesmo. Piracicaba. Só que a dupla era Mandi e Sorocabinha. Mandi e Sorocabinha, exatamente. E aí eles foram lá em Piracicaba, gravaram, acho que 6 músicas. Sorocabinha chamava Olegário e Godoy. Exatamente. Ele quer estar aqui, ó, o livro. Cadê o livro? Acabei de botar. Vermelhinho. Já subiu o livro. E apesar do apelido, ele nasceu em Piracicaba. E aí foi um filão que foi aberto, e aí todo mundo começou a gravar caipira. Todo mundo assim, o Deon começou a gravar caipira, a Victor começou a gravar caipira, o pessoal do Cornélio Pires gravou só até 32. Mesmo esses 5.000, ele vendia mesmo? Muito. Ele vendia muito mais. Não, vendeu muito. Tanto que você não acha disco dele em São Paulo, porque ele não vendia nada aqui em São Paulo. Música caipira sempre vendeu. Agora, no interior, assim... super popular. E ele vendia o disco mais caro ainda por cima do que normalmente se vendia. Por quê? Porque ele estava pagando muito mais caro para a Columbia fazer. E o que ele falava? O disco ele é vermelho com escrito dourado. Ele dizia que era ouro. Por isso que era mais caro. E a turma do café. E aí a gente vai escutar. Os fazendeiros. E a gente vai escutar uma música que se chama Pra Que Saudade, que é uma moda de viola. O Basília Noêmio Monteiro, que tinha o nome Tira Fogo e Tira Prosa, que era uma dupla caipira daqui de São Paulo. Agora, quem poderia falar muito mais dessa dupla para nós seria a Juliana, mas ela não veio hoje, entendeu? Mas ela está aqui. Ela não veio. Então ela está nos devendo essa, do Tira Fogo e Tira Prosa. Vamos escutar Pra Que Saudade, que é uma moda de viola. Saudade que mais aperta e se prende um filho querido, que já foi, nunca mais volta, querido. Saudade de amor do pai, desde o coração ferido. Saudade pra que saudade.
Saudade da mamãe, das mães saudade daqui. É um homem ou uma mulher? Você acha que é uma mulher? Não é minha mãe dele? É uma mulher, nossa, que esquisito. Não, é o marido dela. Tira foto, é o homem, tira prosa, é a mulher. Mas é o marido casado. Antes de cascadinha. Ele fala que sabe que você está casado na Indiana. Ah, gostei do nome. Não é ele, né? Tem os discos só da Helena, nós da Ana. E um dia aprendeu amor, nossa saudade com beijo na boca, fico calor. Muito bom, muito bom. Linda. Mas isso caipira normalmente é um pouco chumbado, porque eu expliquei pra vocês. Normalmente quem escutava era o pessoal de roça. E eles tocavam em gramofone. Opa, peraí, tem notícias aqui. Diga. Ah, não, nada. A Ju também falou que não sabe. Como você não Somente, sabe, então quem sou eu? Não sei nada, aquela especialista em somente música. que cantavam lindo, ela falou. Tira fogo, tira prosa. É. Agora eu vou botar a primeira gravação, na verdade. Rapaziada do braço. Mas Eu essa é a vai. primeira gravação. É uma valsa composta em 17, mas ela só foi gravada, na verdade, em 32. Até então não tinha sido gravada. E eu não podia deixar de botar, porque é uma música que todo mundo conhece. Depois lançaram contra a rapaziada do Miranda. Você não conhece essa? É que essa música todo mundo conhece, mas ela não gravou muito a primeira vez. Sim, foi o Cartão que gravou a primeira vez. Vamos falar sobre a letra. Você fala sobre a letra? Sabe tudo sobre a letra? Pega a régua. Essas são lindíssimas. Quem está regendo é o Alberto Marinho, que é o próprio, né? É o próprio compositor, que ele é o diretor artístico da Artfora. Então era ele que estava regendo, ele que fez o arranjo. Nessa época eles tocavam a base de paulada. Você vê que você escuta pá, pá, paulada. Brinco que esses tempos eram Coloque essa pessoa no seu... Ah, desculpa. Thiago Marques. Thiago Marques Luiz é o... Thiago é o moço da Laís, né? Produtor, né? Deixa de fora essa versão. A versão com letra do Carlos Galhardo, né? Então, Comentários sobre essa letra. Vamos lá. o Alberto Marino escreveu a música em 1917 e ela sobreviveu décadas e décadas Só instrumental. apenas instrumental. Era tocada em bailes, e foi gravada instrumental e tal. E aí... Hã?
No coreto. No coreto. As fanfarras tocavam, né? Era uma valsa essencialmente instrumental. Nos anos 60, no início dos anos 60, quer dizer, muito tempo depois, o filho do Alberto Marino, que é o Alberto Marino Júnior, falecido há 2 ou 3 anos atrás, com mais de 90 anos. Ele faleceu acho que em 2013, por aí. Chegou a conhecer, não? Não, mas ele faleceu já bem idoso. E o Alberto Marino Júnior, que era advogado também, ele escreveu a letra para homenagear o pai, para fazer uma homenagem e tal. E aí por isso que a letra é saudosista. Porque tem um livro chamado Sonoridades Paulistanas, que o José Geraldo Vinci de Moraes escreveu, que tem um erro crasso lá, que ele fala assim, porque a letra é saudosista, porque já tinha um saudosismo de uma época que não existe. Na verdade não, porque ele escreveu nos anos 60 a letra falando da saudade daquela São época. Paulo do pai. De São Paulo dos anos 17, 20, 30. E é só então que o Carlos Garardo gravou. E aí o Carlos Garardo grava a primeira versão cantada. Que é belíssima. Hã? Belíssima. Belíssima, belíssima. Vamos uma palhinha. Só que é incompleta. Porque o Alberto Marino Júnior só fez letra para 2 partes. A terceira parte não tem letra. Então, quando não tem letra, não existe letra. Aí o Carlos Garardo canta o A e o B, né? Com letra e depois entra a orquestra. Como entra nessa gravação. Então só tem letra nas 2 partes. E a letra é bem depois. Por isso que ela é saudosista, porque ela fala. Que legal. Coisa bacana, né? Tá vendo? Roberto também é professor. Só podia cantar um pedacinho para o público que não conhece a letra. Por favor. Lembrar, deixe-me lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de seresta, casais de namorados e as cordas de um violão tangendo em tom plangente aqueles ternos madrigais. Que bonito! De torta Privilégio. Bom, estamos chegando no fim, meninos. Né? Vamos lá, agora vamos escutar umas outras coisinhas. Vamos escutar um cantor carioca, mas que se radicou aqui em São Paulo durante muito tempo, que é o Januário de Oliveira. Ele era do Rio, e quem trouxe ele para São Paulo foi o Senhor. Porque na verdade assim... o Mário Reis, né? O Mário Reis começou a gravar outras músicas que não era do Senhor, o Senhor era muito assim, né? E aí descobriu o Januário, que tem uma voz lindíssima, e trouxe ele para São Paulo. Ele começou gravando músicas do Senhor na Colômbia, aqui em São Paulo. E depois ele foi para Artifone também, né? E depois gravou na Vitor e depois sumiu. Largou a carreira artística e foi fazer outra coisa. Morreu velhinho, parece que na década de 90, por aí. Esquecido, né? Porque... Nós vamos escutar uma música que chama Florzinha do Coração, que é do Homero Dornelas, que é um carioca, que na verdade é o Candoca da Anunciação, que fez o Na Pavuna com o Almirante. Na Pavuna. Muitos comentários à cantoria do Roberto, viu? Parabéns. Obrigado. A turma vibrou. Desafinou um pouco, mas tá bem. Desafinou, foi bom. Tem autotune, né? Da nossa existência parceira, deve cintilante como Deus fez acender, para guiar os nossos passos vacilantes. E essa estrela que Deus fez é a mulher, mas tu pra mim imagina a florzinha, representa a sombra uma astral constelação, iluminando as trevas do meu triste peito, vem de luz e inundar, purificar meu coração. Florzinha, florzinha, meu amor, vem no peito meu sentido calor. Eduardo
elogiou seu cabelo novo. Fala que é só no hairspray. Eu gastei 1 quilo de laque nesse cabelo. Eu acordei de manhã jogando laque nesse cabelo. Esse laque é ótimo. Mas eu não sei, eu ia fazer um negócio desse. Quero sentir a carícia em suprema delícia. Belo dobrado. E assim, caso você não saiba, Bianca, o Januário gravou com a Elsie. Olha! Macumba Gelê, quando a Elsie canta, ele que faz o coro masculino pra ela. E o outro lado do disco é uma música é o Januário que grava. A Colômbia tinha esse costume, ela botava um cantor de um lado e um cantor do outro. É verdade que a gente tem esse disco pro chorinho, pro bônus? Hã? A gente vai ouvir no final da aula, professor? Não, o Macumba Gelê tá guardado, não vou achar agora facinho assim não. Mas Próximo sarau. A Elsie merece um sarau só dela. Agora, Próximo sábado. Com os discos novos. Próximo sábado. Da Elsie Huston, recém-chegados dos Estados Unidos. Não, e ela gravou um dueto também, uma versão, que é se eu tivesse um filme falado de você, que tá escrito no selo, Jean e Elsie. Ou seja, Nossa! e Elsie. Meu Deus! É um disco da Colômbia. Que ele gravou primeiro na Colômbia, quando ele veio para São Paulo. E aí depois ele foi para Artifone, depois ele foi para Vitor, depois ele largou. Os últimos discos que ele gravou na Vitor, inclusive, foram aqueles discos do Carnaval, o Pescuma. O Pescuma, né? Agora a gente vai escutar uma cantora, não fale, porque eu quero ver se ela sabe quem é essa cantora. Tá? O professor é muito bravo. Esconde. Tá? É uma marcha, chama Good. Você agora pensa em mim, mas é feliz que alguém me trata como bem, Não, Silvino Neto. Goodbye, bye, meu bem, eu vou me embora também. Goodbye, bye, É um homem? não diz não, amor, seu amor não também. Goodbye, bye, meu bem, o amor a gente. Quem que parece? Parece a Carmen, gente. A primeira vez que eu escutei, eu fui olhar o selo. Aí eu fui procurar quem era Raquel de Freitas. Ela tem quantos discos gravados na boca? E quando eu escutei, é igualzinho essa mesma pegada. Igualzinho. Parece a Carmen. Tem uma coisinha que você percebe que não é. Ô, Raquel. Tem mais volume que a Carmen. Mas olha, mas o estilo de cantar, a maneira toda de cantar é. Olha isso, né? Isso a Carmen fazendo uma coisa, goodbye, bye. A Carmen faz isso. Resposta paulista é o sucesso da Carmen. Mas a Carmen gravava aqui no Largo da Concórdia. Você olha os discos gravados, os primeiros discos dela da vida foram gravados só aqui. Mas ela, no começo da carreira, ela gravava aqui em São Paulo. Ela vinha na Futuro
bom. Gostou? Muito bom, é muito bom. Qual o nome da cantora? Fabuloso. Raquel de Freitas. E Dona Raquel de Freitas. Ou seja, a primeira vez que eu escutei, eu achei que era Carmen. Aí fui até o centro do disco. Porque quando eu compro um disco, normalmente, às vezes, sei lá, assim, a primeira providência do 78 chega, vai ser lavado, aquelas coisas todas. E aí depois eu vou escutar. Quando eu comecei a tocar, eu falei, mas eu não... Gente, mas eu não vi que eu tinha comprado o disco da Carmen, sabe? Aí eu fui olhar e era a Raquel de Freitas. E aí fui dar uma olhada, ela gravou na Colômbia também. Gravou muito pouco, mas a mesma pegada. Mesma maneira de cantar. Mas eu tô adorando que você tá colocando várias Carmen lá no... Carmen... Nossa, meu Deus. Ah, não, aquele lá era o da Carmen que eu escutei esses dias. Agora a rapaziada do Ipiranga? Agora vamos, assim, como a rapaziada do Baixo fez muito sucesso, vendeu que nem água no deserto, fizeram em seguida também a rapaziada do Ipiranga. Com o quarteto Ipiranga, uma valsa do B. Lastrucci. Pra mostrar que Ipiranga também tinha... Também tinha rapaziada. E valsa, né? E valsa. assim, Quarteto Ipiranga, porque a música chamava Rapaziada do Ipiranga, entendeu? Se bobear eram os mesmos. Eram os mesmos que faziam o sexteto, que era, tocava no sexteto, que, assim, então eles punham. Não eram os mesmos, pelo menos um ou outro. Assim. É igual aquela. Trabalhava nas orquestras também de outra rádio e etc. É igual, por exemplo, a banda da Casa Edson, não existia a banda da Casa Edson. A banda da Casa Edson era do Corpo de Bombeiros, era do Batalhão Naval, da Força Policial, algumas eram Anacleto que regia, outros era outro, Irineu, entendeu? E assim ia. Bom, agora eu vou tocar... Só falar um negócio, que teve também a Rapaziada de Piracicaba. Teve. Nossa, é uma Piracicaba valsa, também. Também? É uma valsa, mesmo estilo. É... É que nessa época valsa era uma coisa, as pessoas escutavam muitas valsas. Se você for ver, baile, né? Era dançante. Não, são todos o mesmo estilinho, assim. É assim. Como pouca na Europa, né? Mas se você for ver, da médica, que eu tenho. Rapaziada de Piracicaba, você tem? Acho que não sigo toda a médica, se não me engano. Esse que você vai tocar agora é o ouvidor, né?
É. Esse Esse vai ser o último, na verdade. Assim, na verdade, eu vou fazer o seguinte: esse aqui eu vou deixar para encerrar, porque esse aqui eu quero. Esse aqui é do namoro. E aí, já que ela reclamou, a gente vai escutar uma coisa fora do contexto, tá? Oba, brinde! Eu consegui dar tempo, eu calei a boca, não falei tanto. E deu tempo de tocar mais música. Isso é gravado em 29. O que é isso? Ela sabe, né? Tá aqui, ó. Foi aquela que Ó, o Januário fazendo coro pra ela. Meu pai chama-se Macu, minha mãe Macu Maria. Eu sou Baixeira Macu, filho da Macu Maria. Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Tem Baixeira Macu, Macu não vá, todo mundo Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Tem Baixeira Macu, Macu não vá. Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Tem Baixeira Macu, Macu não vá. Parece que vai ser consultada hoje. Tô me sentindo em casa. No céu. Atira assim 4 costas a mais não tem. Pra dizer a boca toda, Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Tem Baixeira Macu, Macu não vá, todo mundo Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Tem Baixeira Macu. Mas é o Januário que tá fazendo isso atrás dela. Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Mas a República. Acho que ela tá andar no prédio lá que eles gravavam de madrugada. Era uma rádio que tinha estúdio de gravação da Colômbia. Eles gravavam de madrugada, porque não tinha barulho lá no outro. Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Cavaco é muito Tem Baixeira Macu, Macu Baixeira, meu bem, Macu Baixeira, iaiá. Tem Baixeira Macu, Macu não vá. Tem cobra aí. Só tem cobra nessa gravação. A Elsie Huston era uma cantora. Ó, quem tava tocando piano era o Gaó, o Demar Amaral Gurgel, e o Zezinho e o Petit. O Zezinho provavelmente é o que tá tocando cavaco, e o Petit acho que é o violão, se não me engano. Não lembro agora direito. Ou o contrário, eu tenho marcado isso porque não dá pra lembrar tudo. Filmou? Isso não tá escrito Januário, tá Licenciado escrito? esse disco, né? Não, o Januário não tá no disco, mas a gente, Olha. mas nesse dia ele estava no estúdio gravando, porque ele gravou um disco em seguida com a mesma matriz, E entendeu? o compositor deve ser paulista, porque ó, letra de J da Pauliceia. Isso. Vai saber que é. Não bota na beirada. Só pra tirar foto. A hora dos selfies. Não, agora a gente vai botar a última música, que é o Meu Chorinho, que é um choro do próprio Nabor, tocado por ele no clarinete, né, acompanhado pelo Lima, Pinho e Liminha. Esse aquele do... não é. Não é o produtor moderno. Santos. Não é o produtor do Lulu Santos ainda. Sacanagem. De abelha. Do Gilberto Gil. Todo mundo teve certo. Então o Nabor é o herói do dia, então. Sim, porque ele é um compositor muito importante para São Paulo. Uhum. E ele esteve assim, Chorão. Chorão, e assim, infelizmente, né?
de São Paulo. Nossa, tá puxando, né? O seu assim, ele aqui. Vocês estão bastante loucos, né? Esse é o mundo que tá bom. Quando parece que eu vou escutar, porque ele ninguém ouvia. Esse é raro? Todos Esse custa quanto? não sei. Se alguém quisesse comprar de você, tipo, uma não precisa tiver 2, 3, 4, 5. Não, aí tem que vai ganhar. Só. Você acha que isso é raros? Não, é que eu queria saber, tipo, Você tá passando os copos, né? No máximo uns 30 reais, vale. Não vale tudo. Toca macio, né, Nabor? Essa agulha aqui é a mocinha que trouxe pra mim dos Estados Unidos. E esse é o ouvidor. Deixa eu mostrar. Ah, o João Paranelli? Não. Quem é esse? Olha! Eu acho que eu não conheço essa música. Não tem no CD, tem? Jean? Como é que a pessoa ia saber que Jean? Ô Gilberto, vamos fazer um encerramento digno? Você se despede? Deixa eu terminar o disco. Eu vou fechar isso. Bravo! Bom, obrigado, crianças. Muito bom, hein? Obrigado. Esse foi o Sarau das Gravadoras de São Paulo. E palma pra mim nada. Para com isso. Não! Qual vai ser o próximo, professor? O próximo vai ser agora em janeiro. Em janeiro, que vai ser uma coisa, um tema sugerido pelo nosso amigo César Pitti, que vai ser das marchinhas de carnaval da década de 30 só. Vou ter que ver. Todas as marchinhas que a gente conhece, assim, assim, não vai ter. Você fala assim, vai ter alguma desconhecida? Não, são todas. Então é pra vir fantasiado. Toda São Paulo também, São Paulo. Mas assim, vai ser as marchinhas que ficaram no nosso imaginário. Sabe, todas aquelas marchinhas que a gente canta até hoje e que vão cantar, sabe, Deus Então é até pra vir quando, pra cantar, vir entendeu? Vai ser mais ou arrumado. menos isso. Vai serpentina, confete. Vai ser pra cantar. Eu acho que não vai dar nesse apartamento, entendeu? Aqui eu esperando, não. Dedinho pra cima. Não, sem dedinho, você fura o andar, você cutuca do quarto andar, aqui não dá. Década de 30 é uma chacrinha, né? Xuxa, isso. Sim. E vai ter a Anitta também. Tá ótimo. E o Roberto fazendo clone de Pablo Vittar. Cover de Pablo Vittar. Fazendo clone de Pablo Vittar. Não, aquelas notas não chegam nunca. Essa coisa Ó, não veio, pico né? de. Ó,